verso de número 12. Então, você que está anotando, anote aí, tema, arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Esse é o tema da nossa conversa nessa noite. E o texto referência está lá em Mateus, capítulo 4, verso de número 12. E na medida que você for encontrando, você glorifica o nome do Senhor Jesus. Porque onde Jesus está, há festa. Onde Jesus está, tem glória a Deus. Onde Jesus está, tem alegria. Mateus, capítulo 4, verso de número 12. Quem encontrou, diga amém, Jesus. Quem não encontrou, fala, Carlão, estou procurando. Quem encontrou, diga amém, Jesus. Amém, Jesus. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte: quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a região da Galileia. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Vou convidar os irmãos a fecharem os olhos nesse momento, que nós faremos uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor concede a nós de estarmos no segundo dia da campanha aqui reunidos na tua casa, podendo, ó Deus, refletir sobre uma palavra de direção para o nosso ano, para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos negócios, para as nossas finanças. Muito obrigado. Quantas são as pessoas que gostariam de estar conosco neste momento aqui ouvindo uma instrução, mas estão acamadas, estão enfermas, estão, ó Deus, trancafiadas num presídio, mas nós somos privilegiados pelo Senhor. Então, no nome santo de Jesus, te agradecemos. E eu te peço, meu Pai, peço para que nessa noite o Senhor venha me usar. Peço para que nessa noite o Senhor venha me dar graça, para que eu possa conversar com meus irmãos, ó Deus, de uma forma simples, objetiva, para que os meus irmãos tenham a capacidade e consigam entender de forma clara a Tua palavra e assim, ó Deus, terem condições de colocar a Tua palavra em prática. Então, em nome de Jesus, peço também para que o Senhor me perdoe. Se eu fiz algo ou deixei de fazer algo que era para eu ter feito e assim pequei, peço para que o Senhor me perdoe, para que nessa noite, ó Deus, eu possa ser usado por completo pelo Senhor e assim os meus irmãos sejam abençoados. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. E você que concorda, diga amém, Jesus. Não se assuste, irmão. Não se assuste, irmã. Tudo isso está planejado. E por que eu estou falando isso? Porque a palavra do Senhor, ela nos diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E meu irmão, quem não se arrepende, quem vive uma vida de pecado, quem vive uma vida onde não tem Deus como centro da sua vida, vive uma vida escura, vive uma vida triste, vive uma vida onde os tropeços, eles são frequentes, vive uma vida onde as respostas, elas não chegam. Quem não se arrepende, vive uma vida de desilusão, vive uma vida onde há pranto, onde o sorriso, ele pouco se torna real. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz, lá em Mateus 18, 20, que onde 2 ou 3 se reúnem no nome de Jesus, ali Jesus se faz presente no meio dele.
E quantos estão aqui reunidos no nome de Jesus? Dá um sinal na mão e diga: eu, Jesus. Jesus se faz presente em nosso meio nessa noite. Jesus se faz presente aqui, irmãos. E onde Jesus está, a glória a Deus. Onde Jesus está, a glória a Deus. Onde Jesus está, a alegria. Onde Jesus está, a aleluia. Onde Jesus está, a aleluia. Glória a Deus. Onde Jesus está, há uma salva de palmas para Ele, porque Ele merece. Onde Jesus está, a luz. Onde Jesus está, a probabilidade de nós tropeçarmos, elas diminuem. E por que elas diminuem? Porque a luz. Eu posso ver, eu posso enxergar. Eu posso ver que tem um obstáculo à minha frente, eu posso desviar dele. Mas isso só acontece quando Jesus se faz presente. Quando nós nos arrependemos. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Onde Jesus está, a luz. Me ajude a pregar, vai. Eu prometi para mim que eu não ia pedir ajuda na pregação, mas eu vou. Diga com alegria para quem está perto de você: onde Jesus está, a alegria. Dá um sorriso bem bonito para ele, para ela. Olha para outra pessoa e fala: onde Jesus está, a alegria. E estamos alegres, estamos felizes. Olha que ano abençoado que foi o nosso, que se passou. Começamos um ano bem, começamos um ano diante do Senhor, podendo ouvir a palavra dEle, de joelhos no chão, fizemos a nossa confraternização, começamos um ano com alegria. Estamos aqui para testemunhar isso. Quantas são as famílias que começaram um ano com perdas? A perda de um familiar que faleceu num acidente, ou de um familiar que foi preso, ou de um familiar que descobriu uma doença que para ele não tem cura. Nós começamos bem, nós começamos o ano diante do Senhor, em luz e não em trevas. Mas eu tenho uma certeza para dizer para você, irmão, para você, irmã, nessa noite. Nem todos começaram o ano, e digo aqui dentro, não estou dizendo nem lá fora, na luz. Nem todos. Algumas pessoas começaram o ano em trevas. Algumas pessoas começaram o ano sem se arrepender. Algumas pessoas começaram um ano com um coração duro, um coração de pedra. E você vai entender o porquê. Nós acabamos de ler uma referência bíblica que mostra dias após Jesus ter sido batizado. João Batista batizou Jesus. Logo após Jesus ter sido batizado, se você ler o verso de número 3, tem toda essa história na íntegra, leia, te aconselho. Logo após Jesus ter sido batizado, Jesus foi tentado, provado no deserto. Mas no deserto, Jesus, mesmo tendo sido provado por Satanás, Jesus venceu Satanás, glória a Deus por isso, e isso não era dúvida para nós. E a palavra do Senhor nos mostra que logo após ele ter vencido, ele foi servido pelos anjos. Só que quando ele volta para a região ali onde ele se encontrava, onde ele residia, ele fica sabendo que João Batista havia sido preso. E ele se destaca para a região da Galileia, lá em Cafarnaum, que era um lugar, irmãos, onde o povo estava perecendo, onde o povo estava vivendo dias de trevas, onde o povo não estava em situação de arrependimento. E a palavra do Senhor, ela nos mostra, o final da nossa leitura, Mateus capítulo 4, verso de número 17, o que acontece depois disso? Depois que Jesus está chegando ali na cidade de Cafarnaum. Pode colocar, inclusive, se tiver, não sei se está, verso de número 17. Daí em diante, depois que tudo isso acontece, depois que Jesus está chegando a Cafarnaum, daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Eu dei a introdução para você
do que aconteceu, sobre o que nós lemos, para que facilitasse o seu compreendimento do que nós vamos refletir aqui nessa noite. E meditando na palavra do Senhor, elaborando a minha conversa com vocês aqui nessa noite, o Senhor, Ele me deu algumas instruções para compartilhar a respeito do tema Venha o Teu Reino. E antes disso, quando nós ficamos sabendo sobre o tema Venha o Teu Reino, isso antes da campanha, eu cheguei a conversar com algumas pessoas sobre o que eu estava esperando para esse ano. O ano que se passou foi o ano, o tema do ano que se passou, 2023, foi Nada me faltará. E de fato, nada faltou. Nada faltou. O ano de 2022 foi o ano, qual que foi o tema? Alguém lembra? Da nova história? Céus abertos? Foi isso? Ou o ano da nova história? Eu acredito que foi o ano da nova história. E o ano e o ano anterior, 2021? Céus abertos. E agora venha o teu reino. Isso aí, João. E Deus, Ele responde. E é interessante nós trazermos os anos anteriores, porque a gente não pode deixar passar batido. Esses últimos anos foram anos de bênçãos, onde foram liberadas muitas bênçãos deste altar, onde foram liberadas muitas vitórias, muitas palavras proféticas. E eu recebi, irmãos. Eu recebi as palavras, as instruções, e se tornou real na minha vida. Eu tenho um milagre para contar. Eu tenho um milagre, principalmente no ano passado. O ano passado eu tinha para mim o seguinte: tema, nada me faltará. Ano em que eu casei, ano onde muitas mudanças aconteceram na minha vida, mas no emprego que eu estava, eu já não estava me sentindo bem. Eu já não estava mais produzindo por 1000. E eu sou uma pessoa que leva ao pé da letra. Se eu estou sendo pago para algo, eu tenho que entregar aquilo pelo qual foi combinado comigo. Eu sou assim. Não estou dizendo o irmão ou a irmã. Não sei se o irmão ou a irmã é assim. Estou dizendo eu. E quando eu percebi que o meu rendimento estava prestes a começar a diminuir, a cair, eu falei, não estou mais feliz. Conversei com a Rafa, hoje minha esposa, com o meu pastor. Conversei com o meu pastor. Instrução para você, se não está anotando, coloca aí. Nem está no meu esboço isso. Converse com o seu pastor antes de tomar qualquer atitude. Converse. Pastor, estou pensando em sair. Serviço, tal. Tinha um ótimo salário, irmãos. Meu salário, com todo respeito ao salário que muito pai de família, muita família não tinha, ou não tem até hoje. Salário bom. Não estava saindo por conta de salário. Conversei com a minha esposa, o que você acha? Vamos embora. Nada vai nos faltar. E de fato, saí, comecei a empreender, nada me faltou, e graças a Deus, Deus tem suprido muito mais do que eu pensava que Ele ia suprir na minha vida, na vida da minha esposa, na minha família. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos trazendo o tema do ano passado também. Nós estamos trazendo. E o tema deste ano eu conversava com algumas pessoas. Falei, olha, o que Deus vai falar nesse ano é um pouco diferente do que Deus costuma falar conosco. Comentei com algumas pessoas. Falei, porque o tema proposto, venha o teu reino, ele já diz muita coisa. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Minha mãe, ela diz o seguinte, ou ela dizia, quando eu morava com ela, e ela colocava algo em um lugar, e eu como filho falava, mãe, aqui não é o lugar certo disso tem que ser aqui. Com todo respeito à minha mãe, ela dizia assim para mim, e eu aprendi desse jeito a me colocar no meu lugar. Então se tem filho aqui, também não está no meu esboço, mas se Deus está falando, é porque tem pessoas que precisam ouvir isso. Minha mãe dizia assim para mim, quando você tiver a sua, você manda. Quando você tiver a sua casa, você faz, você manda. Quando você tiver a sua casa, quando você estiver morando comigo, quem manda sou, e não tem papo. Não tá bom? Ela falava desse jeito. Minha mãe é ao pé da letra. Minha mãe é uma ótima pessoa. Essas falas que eu estou dizendo aqui, não pense que eu estou denegrindo a imagem da minha mãe, porque não é. São os ensinamentos que eu trago para a vida, e graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa melhor, sou uma pessoa
joia, e eu olho assim, não estou também me engrandecendo, mas por conta de tudo que minha mãe me ensinou. Tudo que minha mãe me ensinou. Era dessa forma. Quando você tiver sua casa, você manda. É desse jeito. Não tinha jeito. É pronto e ponto. Quer, não quer? Procura seu canto. Era desse jeito que ela falava. Ô louco, cara. É assim. E hoje, graças a Deus, estou aqui nesse altar conversando com você. Se eu não tivesse recebido esses puxões de orelha, talvez hoje eu não estivesse aqui para conversar com você. Então, pai, mãe, Deus está falando diferente do que eu coloquei no meu esboço, irmão. Pai, mãe, não faça corpo mole com teu filho, com a tua filha. Não deixe de instruí-lo, não deixe de instruí-la. Você, pai, você, mãe, tem papel importante na vida do seu filho, na vida da sua filha. Se você não ensinar o que é certo, o mundo vai ensinar. E pode saber que o que o mundo ensina não é o que é certo. O que o mundo ensina não é arrependimento. O que o mundo ensina não é o teu reino, o reino de Deus. Não é. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto eu conversava com algumas pessoas, eu falava, o tema desse ano ele é diferente. Porque quando eu digo, venha o teu reino, ó Deus, eu estou dizendo com outras palavras, deixe o meu reino de lado, deixe as minhas vontades de lado, deixe o meu querer de lado, venha o teu reino, ó Deus. Eu falei com algumas pessoas, esse tema Deus vai falar de forma diferente, e Deus está falando de forma diferente. Talvez você veio aqui hoje para receber, ou para que eu estava querendo ouvir uma palavra que Deus vai fazer, Deus vai operar, que Deus vai... Mas talvez não seja essa a preparação que você vai ter nessa noite. Nós estamos no segundo dia da campanha. Nós temos mais 12. E eu creio que nesses 12 dias que ainda restam, Deus vai trazer muita vitória para a sua vida, para a sua família, para a tua casa, para as suas finanças. Ele vai, eu não tenho dúvida. Mas assim como um bebê, quando ele nasce, ele precisa tomar as vacinas necessárias para que quando ele cresça, ele não seja e não venha a ser acometido de alguma doença grave. Nessa noite, o meu papel com você é te instruir, é te preparar para os próximos dias. E aí, irmãos, vamos lá. Para que venha o reino de Deus na nossa vida, anota aí. Eu preciso saber de algumas situações importantes. Carlão, beleza, estou aqui, já vi que não é o meu reino, é o reino de Deus, já vi que não são as minhas vontades, mas sim as vontades do Pai, beleza. Para que venha o reino de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós precisamos saber de alguma coisa. Primeiro ponto, anota aí no seu papel, para você não esquecer. Romanos capítulo 14, verso de número 17, diz assim, ó. Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber. Primeira situação, eu preciso saber que o reino de Deus não é só vem a nós, né, irmão? Como todo mundo diz aí. O reino de Deus não é conforto, irmão. O reino de Deus não é vida mansa. Porque talvez você veio para cá nessa noite buscando um conforto, buscando uma vida mansa, buscando estar de boa, mas o reino de Deus não é essa tranquilidade, irmãos, é importante que você entenda isso. Você veio para cá buscando o reino de Deus, venha, ó Deus, o teu reino, venha o teu reino, faça a tua vontade, mas o reino de Deus é diferente do nosso, as vontades de Deus são diferentes das nossas vontades, os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. E Romanos 14, 17 está dizendo isso. Porque o reino de Deus não consiste em comer e em beber. Estamos falando de conforto. Não consiste nisso. Não consiste em bens materiais. Não consiste em bens financeiros. Vai muito além. E aí, irmão, aí, irmã, com todo o respeito do mundo, mas não sei da vida do irmão, não sei da vida da irmã, não fico indo atrás de saber se o irmão... Não fico. Se o irmão e a irmã vêm, conversa comigo, explana a situação, beleza. Senão eu sou, muitas das vezes, o último a saber de muitas situações. Mas a gente, sabendo que o reino é o reino de Deus e não nosso, a gente acaba vendo umas situações que não condiz com o reino de Deus. Por exemplo,
Aparece um churrasco para o irmão, para a irmã aí. Churrasco é bênção, né, irmão? Sim ou não? Oh, glória a Deus. Inclusive, se o irmão for fazer churrasco, a irmã for fazer churrasco, me chama que eu vou. E eu levo carne boa ainda, irmão. Posso saber disso? Me chama que eu vou. Pode me chamar que eu vou. Mas aparece qualquer churrasquinho de pé de galinha, com todo respeito a quem gosta. Qualquer churrasquinho com pescoço, com todo respeito a quem gosta. Não menosprezo quem gosta. Estou fazendo apenas uma brincadeira. O irmão já não pode mais vir no culto. Vai ter um churrasco para eu ir. Não vai dar para ir hoje. Venha ao teu reino. Mas surgiu ali um pezinho de galinha para comer, um pescocinho. Não vai dar para ir hoje no culto. Recebe uma visita em casa. Chegou um irmão aí. Tal, não vai dar para ir para a célula hoje. Carlão, mas você não entende. Está em casa, como eu vou ir para a célula com a visita? Leva a visita. Olha, Deus usando você para levar a visita numa célula. Mas os dias eles estão meio do avesso. O reino de Deus está meio meu reino, não o reino de Deus. E quando eu digo meu, não digo meu no literal, eu digo para você entender que não é a vontade de Deus, e sim a nossa vontade. Louco, o pastor está cobrando R$25 do churrasco na igreja. Quer comprar filé de costela, linguiça sadia, toscana, franguinho, sadia, refrigerante à vontade, salada, arroz, feijão gordo, molho de alho, sorvete. Tá caro, R$25. Louco, R$25 não dá. Irmão, qualquer lugar que você vai hoje, o irmão sabe do que eu estou falando. Com R$25, você não come bem que nem você come aqui. Carlão, mas na minha casa é 3, 4, 5, 10, fica pesado para ir. Irmão, você tem um mês inteiro para se programar. Hoje, se não todos, mas a maioria trabalha. Não, R$25. Em casa é só 2, mas 50, né? 50 para ir lá na igreja. Irmão, irmã, é para o reino de Deus. Está aqui, está com fraternização, está com os irmãos em união. A Bíblia diz, quão bom e quão suave que os irmãos estejam em união. E quando os irmãos estão em união, Deus determina a bênção. Estamos no primeiro ponto. O reino de Deus não consiste em comer e beber. Estamos no primeiro ponto ainda. Peço para o irmão, agarra firme aí na cadeira, porque tem mais 2 pontos ainda para a gente refletir. Hoje cheguei cansado. Quer saber? Já fui o primeiro dia, já fui o segundo, já fui o terceiro. Não vou terminar essa campanha não, estou muito cansado. Não vai dar, estou exausto. Eu também trabalho como você, irmão. Hoje, eu acordei 3 da manhã. Precisava resolver algumas situações, finalizar outras. Não parei, fui trabalhar, normal. Vim do serviço, vim para o primeiro culto, para o segundo culto, né, o culto das 18 horas. Participei, ouvi, anotei. Levei minha mãe embora para casa, voltei para o culto. Estou aqui com você, não dormi ainda. Mas eu trago bem assim, bem nítido isso. Venha o teu reino. E aí, irmãos, eu dei alguns exemplos. Aí você aplica na sua vida. Venha o teu reino. Aí pergunta para o irmão, para a irmã, dizimista, é ofertante? Não, aí não. Pega o envelope, irmão, para Deus te abençoar. Pega o envelope para Deus. Não vou pegar. Com outras palavras, está dizendo, não quero ser abençoado. Venha ao teu reino. O reino de Deus, ele não consiste em comer e nem beber. A Bíblia diz em Mateus 6,33 o seguinte. Mateus 6,33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, ou as demais coisas, lhes serão dadas, ou lhes serão acrescentadas, de acordo com a tradução da Bíblia. Em primeiro lugar é o reino de Deus. Vou para a igreja ou vou para o churrasco? Não estou dizendo com isso que você não deve ir para churrasco, que você não deve fazer uma confraternização, pelo contrário, deve. Mas puxa vida, irmãos, em primeiro lugar o reino de Deus. Churrasco Deus vai proporcionar para você depois, uma festa vai proporcionar depois. Hoje não é domingo, mas domingo é culto da família. Você tem dado prioridade para o culto da família, para cultuar com a sua família no templo? Ou qualquer coisa que aparece no domingo, simplesmente você troca
faz a troca, né? Jesus, hoje eu não vou, o senhor sabe, né? Já fui semana passada, retrasada, então eu não vou. O reino de Deus não consiste em comida nem bebida. Rafaela, a referência que eu estava perguntando para você, e você anota, irmãos. Marcos capítulo 10, verso de número 29 e 30 diz o seguinte. Marcos 10, 29 e 30. Jesus respondeu: eu lhes garanto, é uma garantia de que Deus está nos dando. Eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades, por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Agarra quem quiser. Agarra quem quiser. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, o reino de Deus na minha vida em primeiro lugar, Jesus está garantindo para a gente. Jesus está garantindo para a gente que Ele nos recompensa 100 vezes mais. 100 vezes mais. Se eu coloco em primeiro lugar as minhas finanças diante do Senhor, meu dízimo, minha oferta, 100 vezes mais Deus vai lhe recompensar. E eu posso te dizer com todas as palavras, porque está na Bíblia, Jesus falando, eu lhes garanto isso. Eu lhes garanto. Se eu coloco a minha vida diante do Senhor em primeiro lugar, eu lhes garanto que Deus vai lhe recompensar 100 vezes mais de tudo aquilo que você pensa que você está perdendo. Mas Carlão, domingo é dia de eu ficar em casa, de boinha, com a minha família. Irmão, vem para o templo, busque o Senhor Jesus, coloca Ele diante da sua vida em primeiro lugar, que você vai ver como Deus vai abençoar a sua família. Talvez a sua resposta daquele familiar que ainda não aceitou a Jesus, pode ser porque você ainda não colocou Jesus em primeiro lugar na sua vida. Reflita sobre isso. Segunda situação, irmãos. Segunda situação. Para que venha o reino de Deus sobre a minha vida, eu preciso também saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Mateus 7, 21 diz o seguinte. Mateus capítulo 7, verso de número 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todo que diz, Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Tá, Carlão, beleza, tem que fazer a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 3. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 3. Carlão, então qual é a vontade de Deus para a minha vida? Me explica. Explico. 1 Timóteo 2,3 diz o seguinte. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Segunda situação, segunda referência que nós vamos ler. Marcos capítulo 16, verso de número 15. Diz assim, Marcos capítulo 16, verso de número 15. E disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vou resumir para você qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Primeiro, que sejamos salvos. Essa é a principal vontade de Deus para as nossas vidas, que sejamos salvos. Que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, de tudo aquilo que nos afasta de Jesus. Essa é a vontade dele para nós. Segunda situação que nós lemos aqui em Marcos 16, capítulo 16, verso de número 15, que preguemos o evangelho, que levemos a salvação, o arrependimento a toda criatura. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Primeiro, que sejamos salvos. Segundo, que nós ajudemos pessoas a serem salvas também, propagando a palavra de Jesus às pessoas. Me ajude a pregar, irmãos, para não ficar só eu falando. Olha para a pessoa que está ao seu lado aí e diga assim com ela, está entendendo a conversa ou não? E aí, o que ele falou? O que ela falou? Que sim ou que não?
E nós estamos indo para o terceiro ponto, irmão. Lembre do tema, venha o teu reino, é o tema da nossa campanha. E o tema de hoje, arrependei-vos, porque é chegado, ou porque chegou o reino do céu. O reino do céu chegou. E quando Jesus chega, irmãos, onde Jesus chega, pode saber que o reino do céu chegou. Não tenha dúvida disso. Terceira situação, para que venha o reino de Deus sobre a minha vida, eu preciso saber que não basta eu saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Marcos capítulo 16, verso de número 16 agora. Marcos 16, verso de número 16. Diz assim, ó. Quem crer e for batizado, será salvo. Porém, quem não crer, será condenado. Tiago 4,17. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, irmão, não adianta eu saber que a vontade de Deus para a minha vida é que eu seja salvo, que eu me arrependa, e eu não me arrependo. Eu não passo pelas águas do batismo. Não adianta. Não adianta eu saber o que é certo fazer e eu não fazer. A palavra do Senhor, ela nos mostra em Tiago 4,17. O que sabe o que é bom e não faz, este peca. Então, se eu sei que a vontade de Deus para a minha vida é que eu seja salvo, puxa vida, estamos aí. Todo segundo domingo do mês nós temos batismo, sem exceção na nossa igreja. Todo segundo domingo do mês. A Bíblia fala que quem for batizado será salvo. Mas quem sabe o que deve fazer e não faz, ou seja, aquele que não é batizado, este será condenado. Se eu sei também que eu devo ir, levar o evangelho a toda criatura, pregar o evangelho a toda criatura, e eu não faço isso, a palavra do Senhor mostra que eu estou pecando. E a palavra do Senhor, ela nos mostra lá em Isaías, que o que faz separação entre o homem e Deus são as nossas iniquidades, são os nossos pecados, são as nossas falhas. Então, quando eu deixo de fazer algo que eu devo fazer, naturalmente eu vou me afastando de Jesus, de pouquinho em pouquinho, até chegar a um ponto onde eu não tenho mais forças para me aproximar, que é onde a pessoa ela se encontra no fundo do poço, ela fala assim, nossa Jesus, como era bom, quando eu ia, quando eu ouvia, quando eu estava junto, quando eu fazia. Recentemente, domingo, agora que passou, eu estava no culto das 10h30 da manhã, aqui, servindo ao Senhor com o meu trabalho, que eu estava no diaconato, né? E aí eu estava de costa, conversando com uma irmã, a irmã falou assim para mim, Carlão, falou assim para mim, eu já sei que é coisa que eu tenho que resolver. Eu falo, nossa, tem coisa para resolver que não é fácil. Carlão. E chegou um rapaz, aparentemente estava embriagado, e sentindo o cheiro na conversa, tinha tomado umas, só que na conversa com ele não estava embriagado, ele estava são. Eu sabendo que ele estava são, eu dei corda para a conversa. Aí eu falei assim com ele, né? Ele falou assim, não, quero só uma água, depois um café. Eu falei, vamos lá então, quer beber água? Eu vou lá, te acompanho, bebemos água. E aí nessa que eu desci para tomar água com ele abriu o coração para mim, né? Falei assim, nossa, eu ia na igreja lá de, eu acho que era Araras, a cidade. Ixi, eu ia para a igreja lá, tá vendo aquilo ali? Bateria, ele apontou para a bateria, assim. Eu tocava, eu cantava, até deu uma palhinha para mim, ele cantou um pouquinho e de fato, tem uma voz boa para o canto. Eu falei, tá, mas explica para mim, o que foi que aconteceu então que você está nessa situação? Não, eu fui me afastando de Jesus e tô nessa situação, ó, tô nas drogas, tô na bebida. Falei, não tem problema agora. Mas você se arrepende do que você fez? Até a Débora viu, a Débora estava para pegar o rádio para levar para a escola, e viu que eu falei, Débora, só um minuto eu já venho. Levei ele para beber água no meio do caminho, falei, você se arrepende? Falei, nossa, eu estou arrependido. Falei, então vamos orar então. Vamos orar, que Deus é o único que pode mudar a sua vida, a sua história, trazer você de volta para perto dele. E aí comecei a orar por ele, irmão. Mas nossa, meu coração quebrantou. Pense num homem que chorou.
Pense num homem que chegou soluçado e tanto que chorou. E eu orei por ele, eu creio que Deus vai fazer na vida dele, vai operar na vida dele, e vai trazer ele de volta. Aí eu falei assim para ele, olha a preocupação dele, nossa, mas eu estou de bermuda, né, olha a camisa que eu estou vestindo. Eu falei, não tem problema nenhum o jeito que você está vestindo, ou que você está vestido, nenhum. Mas, falei para ele queria participar do culto das 8 horas, né? Como ele estava com o olhinho meio murcho ainda e com odor de cachaça na boca, eu falei assim para ele, deixa eu perguntar um negócio para você. Se eu subir lá, você não vai tumultuar não, né? Desse jeito eu falei, não vou tumultuar não. Eu falei, mas vamos combinar o seguinte, vai para sua casa, joga uma água no corpo só para você dar uma despertada, que ele falou que ele tinha varado a noite na rua. Eu falei, joga uma água no corpo para você dar uma despertada e você vem. 10h30 você vem, no culto da virada ainda foi, 10h30 da manhã, não à noite. 10h30 da manhã você vem. Eu falei, mas é para vir mesmo, hein? Não, se Deus falar comigo, eu venho. Eu falei, mas pelo amor de Deus, então você está dizendo que tudo que eu falei por você agora, tudo que eu orei, tudo que eu fiz, não é Deus falando com você? Eu falei desse jeito. Ele falou, não, é verdade, né? Ele foi para casa, tomou um banho, quando deu 10h40, quase 11 horas, ele apareceu. Estava só eu e o Jean no diaconato. Falei, não tem problema. Eu entrei, sentei com ele, nós ouvimos o culto juntos. No final do culto, vim, apresentei o nosso pastor, eu falei, pastor, tá aqui, ó, esse é o fulano. Fulano, esse é o meu pastor. Se apresentou, explicou, e eu tenho certeza que eu ainda vou ter a alegria de testemunhar, falando, lembra, gente, o dia lá, a campanha dos 12 dias que eu preguei a respeito do irmão? É esse aqui, ó. Hoje está aí ganhando almas, está aí líder de célula, está aí no diaconato, está aí. Eu creio nisso. Mas muitas das vezes a gente não tem essa oportunidade, ou a gente não agarra essa oportunidade. Muitas das vezes. E é onde muitas pessoas, se você for lá na Cracolândia, ou se você assistir qualquer, como que fala, né, propaganda, qualquer documentário a respeito, pode ter certeza que na maioria deles eles vão falar, meu pai é pastor, minha mãe é pastor, eu ia na igreja, eu sou batizado. Pode assistir, assista. Depois você me fala se eu estou falando abobrinha para você ou não. Mas são pessoas que de pouquinho em pouquinho, sabendo o que era certo fazer, não fizeram. E foram se afastando de Jesus. Sabendo que era o reino de Deus e não o reino delas. E foram fazendo de acordo com a vontade delas, de acordo com o reino delas, que elas foram cada vez mais se afastando de Jesus. Nesse momento, irmãos, eu vou te convidar a ficar de pé. Eu vou te convidar a ficar de pé. E aí nessa noite, a minha pregação, a minha conversa com você, ela foi breve. Porque eu não podia vir aqui nessa noite conversar com você sobre arrependimento e eu não te chamar aqui para o arrependimento. Eu não podia. Eu tenho certeza que nessa noite tem pessoas aqui que ouviram a palavra do Senhor e falou, puxa vida, Carlão, oi, não é por nada não, com todo o respeito, mas eu acredito que eu não tenho feito a vontade de Deus, mas sim a minha vontade, Carlão. Eu vou fazer alguns apelos aqui, alguns. O primeiro apelo que eu vou fazer, e eu vou conversar com o Celcinho enquanto eu faço aqui, eu vou fazer o apelo, e você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui na frente, porque eu vou orar por você. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, você que ainda não passou pelas águas do batismo, hoje a piscina não está aqui, fique tranquilo, não vou te convidar para passar pelas águas do batismo, não, mas eu estou te chamando para o arrependimento. Você que ouviu a palavra do Senhor nessa noite, entendeu que nesses últimos anos, ou a sua vida toda, você tem buscado o teu reino e não o reino de Deus. Você que ainda não passou pelas águas do batismo e você ouviu nessa noite que quem sabe o que é certo fazer e não faz, este está em pecado. Eu te convido, isso é um convite. E eu não vou, irmão, com todo respeito, eu sei que tem pessoas aqui que não são batizadas. Eu não vou ficar implorando para você vir aqui. Não vou. Eu vou mudar o apelo daqui a pouco. Então essa é a oportunidade que você tem
É a sua oportunidade. Essa é a oportunidade que você tem de vir aqui na frente e receber essa oração. Venha. É com você que Deus está falando. Venha aqui para frente. Essa é a sua oportunidade. Eu vou orar por você. Eu vou orar e eu creio que o arrependimento, a sua vontade, a vontade de Deus, ela vai ser feita sobre a sua vida. Eu não ouvi nenhum glória a Deus, irmãos. Nós temos 4 aqui na frente. Nós precisamos estar um pouco mais sensíveis à palavra do Senhor. Muitas das vezes, para a gente, não significa nada uma pessoa ser levada ao arrependimento e ela, publicamente, ela demonstrar, confessar: Deus, eu ouvi, a palavra é para mim. Eu estou fazendo a minha vontade, o meu reino e não o reino do Senhor. E nós não valorizamos. Glória a Deus pela vida dessas 4 irmãs, dessas 3 irmãs que estão aqui, e o Luiz Gustavo. Eu vou pedir para que você estenda. Tem mais alguém? Eu falei que eu não vou implorar e não estou implorando. Eu estou só perguntando. Tem mais alguém que ainda não passou pelas águas do batismo? E está aqui firme no lugar? Não vou. Eu sei que é comigo, mas eu não vou. Venha. Você seja liberto desse espírito imundo que está te segurando. Tem mais alguém? Amém. Estendam suas mãos para cá, nós vamos orar pela vida dessas 4 pessoas que estão aqui, que ouviram a palavra nessa noite, estão se arrependendo, entenderam a palavra e estão se arrependendo, e eu creio que no próximo batismo passarão pelas águas do batismo, porque entenderam que é chegado o reino de Deus, é o reino de Deus, não o reino delas, o reino deles. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida dessas pessoas que ouviram a tua palavra, que aceitaram o apelo, que aceitam o Senhor como Salvador da vida delas, e estão aqui, diante do Senhor, publicamente, te recebendo como Senhor e Salvador da vida delas. Peço no nome santo de Jesus, que o Senhor continue a dar forças, que o Senhor continue a conduzir, a operar o teu milagre na vida delas. E que a partir de hoje, venha a ser o teu reino na vida de cada uma delas. Em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração neste momento. Vocês vão repetir uma por vez, entregando a vida de vocês para Jesus. Tá bom? Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida, e através de mim, multidões sejam alcançadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida, e que através da minha vida multidões se acheguem ao Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Me usa para que pessoas te conheçam. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Me usa para que a minha família e meus amigos e meus colegas aceitem o Senhor também.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Segundo domingo do mês é dia de batismo. Vou esperar vocês. Segundo apelo que eu falo para vocês, faço para vocês ainda de pé. Talvez você já é batizado. Talvez você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas, fazendo uma autoanálise, você sabe que você está devendo para Deus. E quando eu falo devendo para Deus, eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando nas atitudes. Talvez você está aqui nessa noite e fale assim, puxa vida, eu sei que eu posso fazer mais, mas eu não tenho feito o meu melhor para Jesus. Eu até faço, Carlão. Eu até faço, às vezes eu sou diácono, às vezes eu ajudo na mídia, às vezes eu sou até músico, às vezes eu até ajudo aqui pregando, sou até pastor auxiliar. Mas eu ainda estou deixando por merecer, Carlão. Esse apelo que eu faço nessa noite é para você. Você que reconhece que você pode fazer muito mais ainda para Jesus. Você vai, também vou fazer o mesmo convite. Você vai vir aqui para frente, eu vou orar para você, por você, para que o reino de Deus, ele se manifeste sobre a sua vida. Não vou implorar também. Essa é a oportunidade que você tem de receber o melhor de Deus sobre a sua vida. Vem para frente que eu vou orar por você. Isso, podem vir para frente, podem vir. Podem vir, saiam do corredor, venham para frente que tem lugar para todos aqui. Tem mais alguém que está aí com o espírito imundo te segurando aí, que você sabe que você não fez o seu melhor e você está aí ainda parado? Eu não vou implorar. A minha situação aqui nessa noite não é implorar. Eu acredito que o irmão, eu acredito que a irmã ouviu de forma clara e entendeu o que eu trouxe para a reflexão nessa noite. Eu tenho certeza de que não foi uma conversa difícil, foi uma conversa fácil. Deus tem visto a atitude de vocês que estão aqui na frente. Eu sei que tem pessoas que estão aí, mas quem veio, veio. Se você quiser vir no meio do caminho enquanto eu oro, você vem também. Mas Deus olha para a atitude. Deus olha para a sua atitude. E Deus vai te honrar mediante a sua atitude. Você ter vindo aqui na frente, ter dado esse passo de fé, ter dito publicamente para as pessoas, eu posso fazer mais e não tenho feito, Deus ele olha com bons olhos para a sua atitude. Então neste momento eu vou orar por vocês. E os irmãos que estão aí, que fizeram o melhor, e graças a Deus por isso, que você continue a fazer o seu melhor para Deus, irmãos, e estenda as suas mãos para cá, para os que estão aqui na frente nessa noite, e que eles, para os que entendem que, puxa vida, eu sei que eu posso fazer ainda mais por Jesus. Estenda as suas mãos para eles, estendam isso, me ajudem em oração, Senhor Jesus, o Senhor sabe e o Senhor me usou nessa noite para fazer esse apelo. Eu não sei qual que é a situação do meu irmão, nem a situação da minha irmã, nem onde ele entendeu que ele pode fazer melhor ainda para o Senhor. Eu não sei. Mas a tua palavra nos mostra que o Senhor sonda e que o Senhor conhece os nossos corações. Então, se esse meu irmão está aqui na frente nessa noite, se essa minha irmã está aqui na frente nessa noite, ó Pai, é porque o Senhor, ó Deus, alcançou o mais profundo do coração deles e disse, vai lá porque é com você que eu estou falando. Vai lá porque é você que eu vou usar. Vai lá porque é através da sua vida que eu vou ganhar almas. Vai lá. Eu te peço nessa noite, meu Deus, que cada um dos que vieram aqui na frente não venham voltar para casa de mãos vazias. Que cada um dos que vieram aqui para frente não venham voltar para casa com as mãos abanando. Pelo contrário, que o Senhor venha no nome santo de Jesus trazer a cada um deles, ó Deus, aquele primeiro amor, aquele sentimento e aquelas atitudes de quando nós conhecemos o Senhor. Aquele amor, papai, sobre todo amor que não cabe no nosso peito. Aquela vontade, papai querido, e aquele desejo que nós colocamos em primeiro lugar em fazer a tua vontade. Desperta, meu Pai, novamente no coração dos meus irmãos.
E peço também para que o Senhor venha dar forças, ó Deus, a cada um dos meus irmãos que se dispuseram a estar aqui na frente. Sei que se eles estão aqui, sei que se eles disseram publicamente que eles podem fazer ainda mais, ó Deus, para o Senhor, é porque eles precisam de um pouco mais de força. Então enche cada um deles com aquilo que é sobrenatural, com a tua força, com a tua provisão. E que no nome santo de Jesus, meu Pai, que no nome santo de Jesus, que toda essa força, essa disposição que o Senhor está derramando sobre a vida deles nessa noite, venha a ser para o teu reino, ó Deus. Venha a ser, ó Pai, para que pessoas te conheçam, para que pessoas sejam salvas através da vida deles, para que pessoas saiam dos vícios das drogas, do vício da prostituição, do vício do jogo, enfim, seja qual for a dificuldade, para que pessoas saiam das dificuldades por conta de que o Senhor irá usar eles, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha capacitá-los. E a tua palavra diz, meu Pai, a tua palavra diz que quando nós frutificamos, ó Deus, quando nós frutificamos, tudo, sem exceção, tudo que nós pedimos ao Senhor, o Senhor concede a nós. Então, em nome de Jesus, que essa noite venha a ser a noite onde esses meus irmãos, essas minhas irmãs, venham ser abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, irmãos, pela vida desses que vieram aqui na frente, que se dispuseram a ser usados por Deus, em nome de Jesus. Os irmãos podem ficar à vontade. Essa foi a oportunidade, irmão. Não farei nenhum apelo nesse momento. O único apelo que eu farei, e não é um apelo, é para que você segure nesse momento o pedido, seu pedido de oração, porque eu creio que Deus também vai trazer resposta através do seu pedido. Deixa eu perguntar, irmãos, você foi abençoado nessa noite, sim ou não? Amém. Eu disse para você, essa é uma preparação. Temos ainda, eu estava fazendo a conta, né? Foram 2 dias, faltam 12. Não faltam 12, faltam 10. Agora que eu raciocinei pelo que eu falei. Se é 12 dias de bênção, né? E já foram 2, faltam 10. Ninguém me corrigiu. Por que ninguém falou, Carlão, é 10? É 10. Mas nós temos 10 dias aí que Deus vai operar o milagre, Deus vai trazer resposta, Deus vai trazer a cura, Deus vai trazer a bênção financeira sobre a vida de vocês, sobre as nossas vidas, não tenho dúvida. Will, pode acender para mim, tá? Assim facilita para os irmãos. Isso. Então, irmãos, ó, nessa noite, segura teu pedido na sua mão, nós vamos consagrar ao Senhor e eu creio que respostas virão sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, consagramos ao Senhor o 2º dia da campanha. Nesses papéis, ó Deus, constam pedidos, situações que muitas das vezes, até para o meu irmão que anotou, é uma situação, aos olhos deles, aos olhos delas, impossíveis de se tornarem real. Mas a tua palavra nos diz, ó Deus, que aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então eu creio que a resposta do meu irmão, a resposta da minha irmã, já foi manifesta, em nome de Jesus. Amém. Graças a